Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje você vai descobrir que fazer em carreira em TI não é necessariamente fazer programa. Então vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes, Account Manager da AC Software. E quem é você no mercado? Eu sou uma latinha de Coca-Cola. Aqui é Diogo Junqueira, VP de Vendas e Marketing da AC Software. E para nós é um prazer receber ele, o Mestre Diz, Adilson Hobbs. Olá, rapaziada. Eu sou o Adilson Hobbs. Estou executivo de TI hoje. Na realidade, nunca fiz um programa na vida, literalmente. Tenho mais de 23 anos aí na área de tecnologia da informação, com experiências aí em várias indústrias e negócios. Nós vamos falar um pouco disso aí ao longo do nosso bate-papo. E também, paralelo a essa carreira na área de TI que eu desenvolvi, eu também gosto bastante de atuar na área de desenvolvimento de pessoas. Estou à disposição de vocês aí para o que der e vier. Muito bacana. Anos atrás, quando eu estava lá na faculdade de Sistemas de Informação, logo numa das primeiras aulas, na aula magna, o professor falou que, vocês serão garotos e garotas de programa, farão programa para viver, e com o tempo descobrirão que esse é o tipo de programa menos lucrativo possível. Olha, mas nessa aula o cara estava ensinando vocês a furar o cartão ainda, né? Que na tua época... Era. Foi quando eu ganhei minha primeira caixa de cartão perfurado. Adilson, uma das coisas que me chama a atenção aqui no seu LinkedIn, cara, é a quantidade de tempo que você está numa empresa. Você está há mais de 18 anos. Isso aí no mercado de TI hoje não é algo comum, cara, é algo raro, assim, eu sei que eu tenho uma rede de contatos grande aqui, é normal, o pessoal tá de uma empresa a outra, e você realmente fez uma carreira grande numa grande empresa de TI, isso me chamou muita atenção. Cara, eu sou um dinossauro, né? Então, eu sou considerado um dinossauro aí, eu acho que é bem isso, acho que hoje em dia, quando você fala para alguém que você está há 18, 19, 20 anos numa organização, as pessoas até assustam. Mas longe de ter rotina, né, e longe de ter ficado estagnado ao longo desses 18 anos. Aliás, o que me fez permanecer nesta companhia que eu estou até hoje foi justamente a falta de rotina. Na realidade, eu entrei há anos, um pouco antes, né, obviamente 5, 6 anos antes, em uma outra organização, que foi, obviamente, adquirida por essa companhia que eu estou até hoje. Eu fiz parte do início do outsourcing, ou seja, quando começou a surgir no Brasil o processo de terceirização, eu comecei a fazer parte do mercado. Desse jeito, isso deve ter entrado no contrato, né? Quando a empresa comprou a outra, eles perguntaram, vem com a Adilson? Porra, e vou te falar. E foi exatamente isso, cara. Tá vendo? Na realidade, não foi uma condição para comprar a empresa, obviamente, né? Mas dentro da estrutura do contrato que eu fazia parte, efetivamente, eu fui sim uma peça, digamos, bem disputada à época, e foi aonde foi o divisor de águas para que eu permanecesse nesta empresa e na área de TI até hoje. Adilson está sendo modesto, eles compraram a empresa só para pegar o Adilson, cara. Olha só. Ele não quer sair de lá? Não, então tá bom, vamos dar um jeito. Então tá bom. Na época os caras me mandaram embora, eu falei, cara, eu não vou sair daqui não. Se agora, eu vou ter que ficar comigo, velho. Falando um pouquinho sobre essa época, porque eu gosto bastante, porque foi um marco da minha vida, né? Eu entrei para a área de TI, eu fazia, na realidade, eu entrei para fazer sistemas de informação, só que com 1 ano e meio aproximadamente de curso, eu fiz algumas aulas de direito, né? Alguns cursos de sistema de informação, efetivamente tinha, né? Aula de direito inicialmente, e eu gostei do direito, cara, me encantei pelo direito. E eu falei, vou largar esse negócio de informática, de tecnologia, vou largar para lá e vou fazer direito, porque eu quero fazer concurso público, vamos fazer outra coisa e tal. Eu vinha de um período sabático de quase 10 anos fora do Brasil, eu tinha morado 10 anos no exterior,
E voltei para o Brasil e comecei a me recolocar no mercado. E óbvio, eu tive contato com a tecnologia quando eu morei fora, mas mais como autodidata mesmo. Adilson, mas aqui, desculpa a curiosidade, cara, mas é porque você ficou 10 anos fora do Brasil, isso pode ser muito bom ou muito ruim, entendeu? Depende para qual país você foi. Cara... Pode downgrade, voltar ou upgrade. Pô. Cara, eu fui para fora do Brasil com 16 anos. Né? Então, na realidade, isso vai estar no meu livro, que vai sair em breve, e aí vocês vão ter a oportunidade de conhecer toda essa história. E o livro, ele chama-se De Chiclete a Bicicleta. E esse livro, ele traz o título de uma expressão que eu conheci em Belém do Pará. Eu tive uma época em Belém do Pará fazendo um curso, né? E em Belém do Pará, isso nós estamos falando dos anos 96, 95, 96, mais ou menos, e em Belém do Pará toda vez que eu queria comprar algo, né, uma bebida ou algo diferente, eu tinha uma bodega lá perto do hotel que eu estava, e o cara toda hora que eu falava para mim, eu preciso comprar isso, o cara, bicho, vai lá. Aí ainda não existia o Poço Ipiranga, né, naquela época. Mas tinha de chiclete a bicicleta. Mas tinha. E aí eu cheguei pro cara e falei, pô, bicho, tudo que eu peço para comprar, você fala que para eu ir naquela bodega lá, pô, não tem outro lugar para comprar nada aqui? Ele falou, Dilson, ali tem de chiclete a bicicleta. E essa expressão, velho, ela ficou na minha cabeça, assim, tinha de tudo, né? E hoje, quando eu conto sobre a minha história de carreira, sobre tudo que eu fiz, o nego chega e fala assim, porra, Dilson, falta idade, velho. Você errou alguma conta aí, porque falta idade pela quantidade de atividades que você fez e, obviamente, a sua carreira. Principalmente que você está 18, 19 anos na mesma organização. Então, porra. Exatamente. Gente, como é que faz a matemática aí? Como é que faz a matemática? Mas eu fui para fora do Brasil com 16 anos e eu fui, como muitos brasileiros vão para fora, eu fui para França. E eu fui... um país, e eu fui, na realidade, eu tenho uma história de iniciante na área de futebol. Então eu fui comecei minha carreira e com 16 anos eu fui jogar num clube chamado Racing de Paris e fui tentar jogar futebol. Obviamente, vocês viram que eu estou na TI, então não deu muito certo, né? Alguma coisa não deu certo. Depois os caras falaram, você vai ter que pagar agora seu karma, porque você enganou a gente muito tempo aí. Mas assim, eu brinquei, eu joguei futebol e teve uma época que eu fisicamente não tive mais condições, eu tive pequenas lesões e pequenas coisas que não ajudaram muito fisicamente e eu tive que fazer uma opção em determinado momento e eu fiz a opção de não continuar, não insistir muito. Até porque eu tinha uma autoconsciência, acho que o autoconhecimento já estava bem presente em mim, até onde essa brincadeira ia, né? E eu falei, não, vou mudar um pouco. Ainda permaneci alguns anos na Europa e isso aí faz parte dessa longa história de carreira e tudo mais, fiz uma série de outras coisas, tive inclusive a iniciativa na Europa durante alguns anos, eu fiz grandes eventos culturais, promovendo shows brasileiros no exterior, né? Então entre eles eu tive aí a banda Olodum, entre outros artistas brasileiros que eu tive a honra de promover na época, e para muitos inclusive eu fui um dos... Nos bastidores a gente fala isso, né? Mas um dos precursores, mas porque os eventos que eu fiz foram de alto volume, um dos precursores do Brazilian Day. Né? O Brazilian Day teve uma iniciativa nos Estados Unidos, né? Mas na Europa eu já tinha feito eventos da mesma magnitude, da mesma ideia, na década de 90. Foram shows que tiveram um grande vulto, né? Foram bem divulgados e tudo mais, fizeram um grande sucesso. Inclusive, um deles foi feito no Centro Georges Pompidou, que se vocês conhecem, a maior biblioteca que existe em Paris hoje, toda moderna e tudo mais. E eu fiz eventos lá durante 2 anos e foi bastante interessante. E depois, obviamente, a história continua aí em 96, quando eu voltei para o Brasil. A minha entrada para a área de TI se deu justamente por conta disso. Né? Eu saí da tecnologia da informação e fui para o direito, mas um amigo me ligou um dia e falou, Dilson, a Peugeot está chegando no Brasil e precisamos efetivamente de alguém para fazer na área de suporte que fale francês fluentemente. Eu falei, opa, é comigo. Francês eu já falo, vou aprender TI.
TI é muito mais fácil do que francês, pô. Tá tranquilo. A menina que me contratou na época, ela falou assim, Adilson, é o seguinte, eu não consigo ensinar francês para alguém começar amanhã. Exato. Tecnologia, nós vamos dar um jeito, você vai fazer. Não, você só me lembrou aqui do slogan, você falou do chiclete e a bicicleta, que vai ter o seu nome do seu livro, e um ditado aqui que muito recente, que não sai, que tem muito a ver também com a parte de outsourcing, que não sai da minha cabeça desde domingo, não é terceirização, é prestação de serviço. Eu mandei com a sua camiseta, a fala do nosso excelentíssimo ministro lá, e minha camiseta vai chegar, vou gravar outro podcast com ela, porque não é terceirização, é prestação de serviço. Essa vai ficar realmente para a história, tem tudo a ver com o outsourcing. Cara, e é muito louco, assim, na realidade, essa fase minha de prestação de serviço, justamente quando começou essa fase, né, onde as empresas começaram a cuidar do core business dela e lançaram, me fez ter um olhar diferente, obviamente, para a tecnologia da informação, né? Para a informática, na época que a gente falava, né? Nossa, eu acho até conveniente, vale um disclaimer aqui para o nosso ouvinte, que de repente o TI, né, o conceito de TI, né, o conceito de infraestrutura e tudo isso é um negócio que hoje é bem definido, mas no passado era mais na gambiarra, né? Não era tanto desse jeito, né? Cara, e tinha uma situação, né, cara, porque houve uma evolução estratégica da tecnologia, né? Porque a gente fala muito de tecnologia da informação, né? De TI, porque assim se escreve, né? IT em inglês e tudo mais, que eu acho que é a maneira mais correta, porque TI é o modelo traduzido, mas eu sempre digo que é IT, né? Porque a informação por intermédio da tecnologia, né? Então, assim, não é a tecnologia da informação. A informação, ela existe, só que ela permeia, né, por intermédio da tecnologia. É a forma que nós conduzimos o processo de informação. E esse processo meu de carreira, quando eu cheguei, eu tinha uma noção, óbvio, né? E aí nós estamos falando do CPD, nós estamos falando dos famosos mosca brancas hoje do mercado, né? E eu nunca tive a pretensão, e uma das coisas que foram preponderantes para mim, o desenvolvimento da minha carreira, foi o respeito justamente que eu tive sempre aos profissionais efetivamente técnicos da tecnologia da informação. Claro, pô. Você junta isso, vai para uma entrevista falando em francês, você só fala que, não, eu prefiro dizer Haiti do que TI por causa disso. Pô, esse cara é foda, tá contratado. Contratado. Cara, e você sabe que foi justamente eureka, né? Porque quando eu comecei nessa área, eu identifiquei muito rapidamente, primeiro que assim, eu não tinha, obviamente, conhecimento técnico para dar o suporte que nós precisávamos. Eu tinha o francês, porque eu atendia o francês, então já era um bom caminho, e eu tinha, obviamente, o que hoje a gente chama de inteligência emocional, bastante desenvolvido para o meio da tecnologia. Body love, né? Exatamente. Esse é o termo, cara. O meu apelido, né, dos meus amigos de suporte, na época que eu trabalhava, era Bico Doce. Porque na avaliação, o cara do field ia resolver meus pepinos de manhã, porque eu não resolvia à noite, né? Então eu passava o chamado para o segundo nível. Eu, na realidade, na época a gente não trabalhava esse conceito de chamados elegíveis, mas eu, do primeiro nível, eu passava os chamados que eu poderia resolver, mas passava, porque eu falava para o meu usuário que era um caso de alta complexidade e que eu precisava deslocar um técnico para atendê-lo. E eu faria isso no primeiro horário, porque eu sabia da dificuldade que ele ia ter para trabalhar. Então, para ele não ficar preocupado. E, cara, quando vinha a avaliação no final do mês, eu era o cara mais bem avaliado da área de suporte. Meus amigos, óbvio, ficavam putos. O cara falava, porra, velho. É eu que tô fazendo, eu cara. Mas é o tato, né, cara? Mas é aí que tá. Eu era o Bico Doce, o cara me chamava de Bico Doce. Cara. Mas esses soft skills, eu acho que hoje ainda mais são valorizados para o pessoal de RH.
né? Eu até tem um vídeo seu lá no Carreira e Vida, onde você fala o profissional pós-pandemia. É um vídeo assim que recomendo todo mundo assistir. Vou até colocar aqui na descrição, porque você diz algo ali que é extremamente importante, que às vezes o cara pode ser o cara mais técnico do mundo, o cara é foda pra caramba. Se ele não se desenvolver e olhar para outras áreas, que nem a área ali da que você comentou da administração, olhar a área voltada para o negócio, esse cara vai ficar defasado para o mundo de hoje, porque a tecnologia hoje, ela é uma parte essencial do negócio. Você precisa, nessa noventena, um termo que você mesmo utilizou ali, que né, quarentena já é demais, já foi, né? Já foi há muito tempo, você precisa realmente desenvolver e estudar outros skills que vão agregar valor, que é isso que vai te definir ou não a ser promovido dentro da sua carreira de TI. Seria mais ou menos por aí, Edson, você com essa vasta experiência, e aí já poderia ilustrar para aquele profissional que falou, pô, cara, eu sou dedicado, sou técnico, mas eu não saio do lugar, eu fico me sentindo aqui N1 a vida toda, alguma coisa assim? Cara, olha só, se você não conseguir hoje falar a linguagem do seu cliente, se você não tiver essa empatia e essa facilidade, digamos, de relacionamento, a TI, independente da área, da parte técnica, que resolve os problemas das companhias, seja dos seus negócios, sejam efetivamente das nossas necessidades pessoais, né? Nós estamos falando de redes sociais, nós estamos falando de tudo que você faz hoje, a tecnologia está envolvida. Entretanto, a necessidade existe, a tecnologia ela vem justamente para facilitar, né, a condução e a resolução daquele problema. Entretanto, os decisores e a maior parte do tempo, você precisa se relacionar. Você precisa falar a linguagem do seu cliente, você precisa entender o seu cliente, né? E o que a gente fala hoje, e é muito verdade, de inteligência emocional, longe de ser somente um somebody love, ela está acoplada hoje, inclusive, dentro da sua evolução, do que a gente chama de inteligência social, que é justamente uma das principais habilidades que o ser humano tem hoje para permanecer em qualquer mercado. Em qualquer mercado. Não é uma enrolação, é o empenho de um outro conhecimento, de um outro domínio. Perfeito. É isso que aí. te permite abrir várias portas. Eu digo isso com bastante propriedade, porque eu já fiz isso absurdamente ao longo da minha vida, entendeu? O Anderson gosta do bico doce daqui, né, cara? Eu me identifico porque o que acontece? Em vários momentos da minha carreira, onde me faltou algum conhecimento técnico, eu tinha muita experiência e, em contrapartida, eu também tinha esse soft skill de como chegar, como apresentar, como trazer uma ideia, como juntar todas as peças do quebra-cabeça, que muitas vezes os outros técnicos não têm, né? Às vezes o cara tem ali um talento incrível e não consegue apresentar essa ideia da forma correta, não consegue colocar isso no papel, não consegue transformar isso em algo comercial, e esses soft skills realmente fazem a diferença na hora do vamos ver. Não, e além do soft skill também, tem uma situação que eu vejo muito, eu até vou citar um caso real aqui de uma colega, amiga minha, que ela tem uma universidade no Tocantins, e ela está com um problema sério lá com relação ao IRP delas. Não vou citar a companhia, etc., mas enfim. O que acontece? A empresa de IRP manda o técnico lá, que é extremamente técnico, entende tudo do RP, mas não entende nada do negócio. Aí da outra vez ela envia um outro técnico que entende tudo do negócio, mas não entende nada do RP. Então assim, fica aquela coisa, o cara entende o negócio ou o cara entende do RP. Então o certo seria ter um profissional ali para fazer aquela implantação, está sofrendo alguns meses e alguns milhões investidos ali realmente para uma universidade grande, porque ela não estão enviando profissionais que tenham a noção do negócio de universidade, o porquê, como funciona, alinhada à questão técnica, né? Isso aí tá sendo uma dificuldade que eu acho que o mercado de TI, às vezes, enfrenta muito. Aí você fala, tá faltando profissional de TI. Tá! Que tipo de profissional de TI? E aí a gente entra, porque a pergunta que eu deixo para o Adilson, porque o profissional de TI que sai hoje formado da faculdade, vamos ser bem sinceros, ele está muito cru ali para realmente para o ambiente de trabalho. Sim. Esse é um gap muito grande do mercado, em qualquer área, efetivamente. Qualquer profissional hoje que saia da faculdade, ele é muito cru.
né? Ele está muito cru. Na tecnologia não se fala, porque aí nós estamos falando de evoluções diárias no processo de tecnologia, né? Então, assim, não existe mais aquele negócio do cara sair da faculdade, agora... Não, o cara, ao longo da faculdade, ele já vai entendendo que o que ele está estudando já vai ficando defasado, né? Mas, então, essa é a primeira situação. A segunda situação é que o cara tem que entender que se ele escolheu e se ele efetivamente entende que essa é a missão dele, que essa, como visão de carreira, é isso que ele quer para ele tem que entender justamente se ele quer foco na área técnica, foco na área de gestão, ou eventualmente desenvolver algumas habilidades e competências necessárias para o mercado. E cada vez mais, o que as organizações procuram são profissionais, eventualmente, óbvio, com conhecimento de tecnologia, mas que desenvolvam soft skills que permitam que ele consiga enxergar cada vez mais a necessidade do seu cliente. Que seja como um analista de suporte. O analista de suporte não é simplesmente aquele profissional do N1 que registra a chamada e tudo mais. Pelo contrário, é aquele cara que resolve o problema do cliente, né? Eu costumo contar uma história aqui, por exemplo, de um dos casos das coisas que eu mais resolvi antigamente, que o cara ligava para mim com problemas de impressão. Aí, determinado dia, eu fazia minhas aulas, né, de suporte e tudo mais. Aí o cara me ensinou lá a configurar uma impressora. Eu disse, é assim que se configura uma impressora. Aí eu tinha meu procedimento e, na época eu já fazia base de conhecimento, porque eu precisava para mim. Mano, um cara à frente do seu tempo, pô. É cursor. Eu registrava no Excel o que tinha acontecido e pegava o passo a passo e registrava. Já tinha o seu cabelo. Já tinha meu cabeça. Aí o cara ligava para mim, tô com problema, tal, lógico. Aí entro na minha época, e eu tô falando da minha situação, não é isso que a gente deseja, né? Porque a gente hoje trabalha muito no First Call Resolution, eu era uma exceção, obviamente, dentro desse contexto, mas o que eu tentava fazer? Eu falava, cara, eu tenho que buscar a solução para esse cara, porque o que eu buscava fazer? Qual é o problema do cara? É a impressora parada? Não. O problema do cara era que ele tinha que imprimir um documento que era importante, velho. Então eu tentava resolver o problema dele, não o problema da impressora. Então eu configurava uma outra impressora para o cara e falava, olha, sua impressora está com um problema um pouco mais sério, eu vou encaminhar um profissional que vai resolver seu problema em loco, mas eu já configurei uma outra impressora para você que fica, vai lá e resolve. O cara resolvia e ficava contentaço. Então, quer dizer, a situação não é muitas vezes você resolver o problema técnico e ficar... E isso é a vida, cara. Quando você foca nas suas fraquezas, você acaba criando situações limitantes para você crescer. Quando você foca nas suas fortalezas, você tem um autodesenvolvimento muito grande. E foi isso que eu comecei a criar. Lógico, eu criava uma base de conhecimento. Meu objetivo sempre foi aumentar meu First Call Resolution, resolver da melhor forma. Mas eu tinha uma curva de aprendizado. Só que antes disso, eu precisava resolver o problema do cliente. E essa é uma situação que nós carecemos até hoje, inclusive. Nós focamos muito nas questões que estão voltadas à formatação, à questão técnica. E aí, às vezes, eu muitas vezes paro com a minha equipe e falo, gente, nós temos que pensar, nós temos que ter uma visão disruptiva para isso. O caminho que vocês estão olhando é esse. Óbvio, nós já temos a solução? Não. Mas vamos parar agora em cima do problema e vamos focar na situação e qual que é a necessidade do cliente. O que eu preciso fazer para resolver a situação do cliente? Ok, esse é o caminho. Vamos resolver o problema do cara. Depois eu vou sentar com o cara e falar, olha, nós temos um problema que é um pouquinho mais complexo. É isso. Eu posso tomar alguma decisão? Eu posso, desde que alinhada com o cara mais interessado, que é o meu cliente. Eu resolvo um problema dele inicialmente, depois eu vou lá e alinho, olha, tá aqui. Inclusive, quando a gente fala no IT, o que na questão de gestão de incidentes, a gente fala, né, cara, que é resolver o problema o mais rápido possível. Agora, o problema que ele está falando não é resolver o problema tecnicamente, não, isso aí é um segundo passo. Você restabeleceu o serviço do cara e ele voltou a estar produtivo, o outro passa a ser um segundo problema, que nós vamos resolver numa outra dimensão, num outro SLA. Então, cada vez mais, o que o profissional precisa na TI é ter essa visão mais holística de aonde que eu vou resolver o problema do meu cliente. Adilson, você está me arremetendo diretamente para um dos nossos pontos focais aqui em treinamentos das nossas equipes de vendedores aqui na AC Software, que é justamente se nós vendemos solução, qual é o problema?
né? O problema tem que ser discutido. Você precisa entender qual é a necessidade do seu cliente antes de apresentar qualquer coisa. Peraí, qual é o problema? Vamos entender o problema. Porque é em cima disso que você desenha qualquer solução. Né? Você não pode sair receitando um remédio sem você ter uma visão geral do que está acontecendo ali. Você vai precisar de exames, você vai precisar de um contexto, um background. E mesmo que o remédio resolva paliativamente, né, Anderson? Às vezes não é a maneira correta de ter o diagnóstico. Até para você pensar no futuro, você tem que sempre ter em mente qual que é realmente a origem do problema, qual o exemplo da impressora é sensacional. Pô, ele queria o documento impresso. Para ele, se estivesse funcionando ou não a impressora, naquele momento não importava, né? Sensacional o exemplo que o Adilson usou. A expectativa que o cara vai ter na hora que ele te liga. Na hora que ele te liga, ele não quer que você vá lá e conserte a impressora dele. Ele quer que imprima. Foda-se a impressora. Eu preciso do meu documento impresso para me entregar, meu relatório, para fazer qualquer automaticamente, a avaliação desse cliente para com o seu atendimento é sensacional. Pô, o cara resolveu o problema. E aí você vem aquela coisa do bico do osso, né, Adilson? Mas o quanto não é bom você ser atendido por uma pessoa que se preocupa com o teu problema. Liga para um telemarketing da vida tentando resolver qualquer problema. Seu nível de satisfação sempre vai ser alto quando a pessoa que está do outro lado tenta, se esforça, tem a empatia para entender o teu problema. E tá cada vez mais difícil no telemarketing. Telemarketing é difícil. Mas eu já fui muito bem atendido. Vou fazer aqui um merchan inevitável, mas todos nós aqui somos clientes deles. O pessoal da Apple me deu um atendimento sensacional, se importando com a minha necessidade. Que eu acho que é um highlight sensacional aqui para quem está ouvindo esse podcast focado em carreira. Cara, você se preocupar com realmente qual é o problema, qual é a necessidade, e isso em vários graus, né? Quer seja do pequeno problema ali da impressora, que você está fazendo isso, né, em uma pequena camada, e você vai subindo isso, escalando, até você entender qual é a verdadeira preocupação do dono da empresa. Com certeza você vai ser um profissional que vai se destacar, porque você está com foco na visão correta, você está realmente preocupado com o que está acontecendo, preocupado com a solução, preocupado com as dificuldades que estão sendo entregues, diferente de um profissional que está preocupado com o próprio umbigo, né? A gente tem uma dificuldade muito grande com profissionais que não têm empatia com o que está acontecendo com a própria empresa. O cara, não, estou aqui para te... Eu só trabalho aqui, né? Estou aqui... Deu problema ali. Aí, cara, são 6 horas, foi mal, tô indo embora, amanhã a gente vê o que acontecer com essa sua impressora. Abraço. Boa tarde, é do departamento de autorizações, correto? Sim, é aqui mesmo. Pois não? Então, eu trouxe aqui esse papel para analisar, eu tô precisando dessa autorização. Tô olhando aqui, realmente só falta um carimbo. Ai, que maravilha, moço, tô realmente precisando soltar isso hoje. Só pode carimbar para mim, por favor? Infelizmente não vai dar, porque encerrou nosso expediente. Vou até pedir para que a senhora se retire. Mas como assim, moço? São 6 horas. Não, na verdade são 6:01 e já encerrou nosso expediente. Mas senhor, eu tava na fila até agora. São 6, eu já tá brincando comigo, né? São 6:01. Na verdade já são 6:02, senhora. Eu vou pedir para a senhora se retirar, por favor. Amanhã, às 9 da manhã, estamos à tua disposição aqui para estar liberando isso para a senhora. Mas senhor, eu preciso muito... Me desculpe, minha senhora, não quero gerar uma situação constrangedora. Já estamos fechando o departamento, eu gostaria que a senhora não atrapalhasse. Senhor, que isso? Eu tenho meus direitos, eu estava até aqui agora. Eu exijo que o senhor... A senhora exige? Segurança! Que isso, moço? Tira a mão, que isso? É só um carimbo, moço, é só um carimbo, meu Deus. O pessoal não entende, estão me achando com cara de funcionário do mês. Deu 6 horas, estou indo embora, rapaz, acabou. Tchau, fui. Ô, seu Manuel, abre o portão aí pra mim. Deu meu horário, tô indo embora. Oxa, do nada. Já deu, foi meu horário também, vou indo embora. Espera o outro porteiro chegar aí. Oxa. Você sabe que você tocou num ponto muito importante, né? Porque semana passada eu estava num bate-papo e nós estávamos falando sobre a quantidade de profissionais hoje que falam em empreender. Eu sou um empreendedor, sou empreendedor. E as pessoas, muitas vezes, não têm noção do que é empreender. Empreender está longe de ser um trabalho solo.
né? Ser empresário está longe de ser um trabalho solo. E as pessoas precisam, se as pessoas entendessem isso na sua carreira, e você perguntar para mim por que eu estou há 18 anos na mesma empresa, eu digo para você porque eu empreendi durante 18 anos nessa empresa. Eu não estou lá somente por esses olhos azuis aqui, entendeu? Eu estou lá porque eu ralei pra cacete e eu trouxe, acima de tudo, uma coisa que a empresa preza muito, que chama-se resultado. Então, assim, você precisa empreender. Cara, o que é que eu posso fazer de diferente? Existe uma pessoa que navega aqui entre a gente que eu preciso cuidar muito bem dela. Chama-se cliente. Esse cara é o cara que paga, é o cara que mantém a empresa, é o cara que mantém o meu trabalho, é o cara que mantém o trabalho dos meus colegas, a empregabilidade de uma série de pessoas diretas e indiretas dentro de uma companhia. E eu preciso ter a responsabilidade de cuidar do dinheiro da companhia com a qual eu trabalho, da mesma forma que eu zelaria pelo dinheiro da companhia que eu fosse dono. Porque é assim, cara. Porque é assim, porque você precisa efetivamente entender e valorizar, né, e dar resultado. Você perguntar para mim, qual é o profissional que está mais requisitado no mercado hoje? O profissional que dá resultado. Com certeza. Não importa em que área, né? Não importa em que área. E isso é muito bacana, que, mais uma vez, não estamos falando de TI, né? Até a questão do empreender, você, com esse vislumbre que você deu aí da tua trajetória, falando um pouco, por exemplo, vamos falar aí de Paris, quando você fez lá os eventos, né? Você estava empreendendo, para quem não conhece, o Georges Pompidou lá em Paris é grande pra caramba, é um lugar bacana. Demais. É tipo, é um museu do tamanho de um hangar de avião, tô errado? É mais ou menos isso, né? Maior que isso. É um negócio... E as minhas festas tiveram que parar de ser feitas lá, porque a prefeitura me deu uma multa pesada. Não por causa do barulho, mas por conta das luzes, porque o Georges Pompidou é todo de vidro. E eu fiz no último andar as festas, né, que era a segunda que eu tinha feito, e aí eu cismei de colocar aquelas luzes, né, que era carnaval brasileiro, aquele negócio todo. Pô, aí os vizinhos, você imagina aquele francês típico na janela da casa dele e o batuque rolando no Pompidou. Mas vamos lá, peraí. O francês típico talvez estivesse lá, porque a galera da França gosta de festa. Festa na França é bom pra caramba. Era 80% de francês, mas se eu estou falando de um local, né, onde fica o Georges Pompidou, que eram os franceses tradicionais, né, de regiões tradicionais. E realmente se sentiram incomodados com as luzes, porque, óbvio, né, isso percorria o bairro, e aí a polícia foi lá umas 2 vezes, eu tinha autorização, mas me convidaram a não fazer o terceiro evento lá. Mas, pô, isso é um baita empreendimento, né? Você pegar uma oportunidade, trazer coisas da sua cultura, aplicar em outro ambiente, num ambiente que funciona, que prospera também, porque eu já fui num show do Caetano Veloso em Buenos Aires e ficou todo mundo de braço cruzado, apreciando, assim, tranquilamente. Tipo assim, é cultural, a galera que embarca em festa, e o pessoal, os franceses têm isso, festa em Paris é bom pra caramba. Então, cara, você pegou essa coisa de forma grande, a tua capacidade organizacional e tal, de repente você está em outro contexto, está em TI e começa a empreender lá também, quer dizer, é a visão de, peraí, o que pode ser melhor, né? O que pode ser diferente, como é que eu posso atingir esse público de uma nova forma? Cara, e aí foi muito engraçado, porque quando eu entrei para TI, e aí nós estamos falando de 98, né? E eu comecei a me desenvolver. Quando chegou em 2004, mais ou menos, 16 anos atrás, eu ainda era, assim, eu já ocupava um cargo de liderança, porque, e aí é fato, né, quando a gente fala da venda da empresa, a empresa que comprou a empresa que eu trabalhava, nós fazíamos suporte para a Peugeot na época, e trabalhávamos aqui em São Paulo, e a Peugeot era lá em Resende, no Rio de Janeiro, né? E aí nós fomos para lá, e aí o responsável pela tecnologia lá da Peugeot ligou para a empresa e falou, vocês estão adquirindo a empresa, tudo mais, mas nós temos um profissional que nós gostaríamos que vocês trouxessem justamente como coordenador, porque, cara, ele tem um ótimo relacionamento com as áreas e tal, e eu fui convidado pela empresa. Então, assim, inicialmente, foi aí justamente que eu falei que foi o pontapé inicial da minha carreira, porque até então eu trabalhava como técnico analista de suporte para pagar meus estudos. E quando eu fui convidado pela Peugeot, justamente convidado por eles, para ser o coordenador da área de suporte, eu falei, a brincadeira está ficando um pouco mais séria. E eu,
eu falei, bom, o que eu vou ganhar agora como coordenador, né? Como até hoje, não é nenhuma fortuna, né? Que a gente ganha, mas somos da área de TI, mas era mais do que eu tinha expectativa de ganhar na época. Só que aí você fala do insight. Eu olhei e falei, cara, o que me fez chegar aqui? O conhecimento técnico em TI não foi. Só que quando eu cheguei na Peugeot, eu conheci um sistema e o sistema, o cara virou para mim, o francês, falou assim, olha, só que agora o sistema aqui, ele está todo em ITIL. Cara, eu congelei assim, tela azul, né? Porque eu falei, o que é ITIL? O que é ITIL? É o ITIL? Não, o francês, né? O francês falava ITIL, né? Ele falou assim, aqui está tudo em ITIL, tá? Eu falei, ITIL, cara, e agora eu pensei que era um termo técnico, alguma coisa. Aí eu fui... Enfim, resumindo, foi meu primeiro grande passo dentro da área de governança e de gestão. Porque na época só tinha inglês, inclusive os livros, eu estudo, nós falamos de 2000, né? 2001, e eu falei, cara, eu tenho que estudar esse negócio aqui. E dentro da companhia que eu atuo hoje, eu fui um dos primeiros certificados em ITIL. Inclusive, a empresa desenvolveu uma ferramenta própria, toda baseada em ITIL, e eu fui o consultor principal da ferramenta. Eu que efetivamente validava, nos termos de governança, a ferramenta. Então, eu estava já, neste momento, inserido dentro do processo, né, da cultura da tecnologia de informação, não era um cara técnico, tinha um soft skill de relacionamento, fazia a coordenação da equipe, já entrei para a área de governança, porque aí eu comecei a virar um especialista em governança, então, inclusive, anos depois, eu dava consultoria de ITIL, e foi aí que eu olhei e falei, cara, eu preciso me especializar nesse negócio, porque é aqui que eu vou fincar meu bode. Estou entendendo que o negócio está bonito. O Adilson é o cara que é o seguinte, ele escuta um termo novo, ele... Com licença, eu tenho que ir ali no banheiro um instante. Já volto. Já volto. Tem isso, cara, velho. 5 minutos depois já volto especialista. Então, eu acho que nós deveríamos sim implementar o ITIL. Esse framework é de extrema importância aqui na governança. Como nós vivemos até agora sem isso? É isso aí. Mas cara, isso me remete... por aí, né? Isso me remete até uma pergunta que eu ouço assim todos os dias que no nosso Instagram, em grupos, o pessoal sempre me pergunta, e eu vou jogar essa bola quente para você, Adilson. Por onde eu começo? A pessoa tá lá no começo de carreira, por onde eu começo na carreira de TI? Eu faço um curso de curso superior, eu vou ser especialista, criar cursos mais técnicos de alguma área específica? São perguntas assim relativamente difíceis, porque eu vejo empresas hoje muitas vezes não exigindo até o diploma de terceiro grau, de ensino superior, mas às vezes exigindo que o cara seja especialista em Python, que o cara seja especialista em ITIL, em alguns frameworks específicos, alguma coisa nesse sentido. E assim, eu fico às vezes sem saber responder, porque vai depender muito do que o cara gosta, do que o cara quer, aonde ele quer chegar, né? Cara, lá em Minas a gente tem um ditado que diz assim, ó, oncotô e proncovô. Então, assim, o cara no começo de carreira, o cara que está, né, querendo saber para onde vai e tudo mais, ele precisa saber aonde que ele quer ir. Qual que é? E são perguntas difíceis, a gente sabe, realmente, início de carreira, do cara se fazer e falar assim, qual que é meu propósito, né? Mas, de certa forma, a tecnologia, ela é justamente uma área que te dá uma amplitude muito grande. Né? Então, a primeira coisa que o cara precisa começar a entender muitas vezes, primeiro que ele precisa ter a noção básica, né? Então, assim, e segundo que o cara precisa saber para onde... eu gosto de programar, né? O cara precisa enxergar dentro da área de... Assim, óbvio, dentro da faculdade ele tem essa visão holística. Ou não, mas é uma boa chance. Depende, mas é uma boa chance dele ter. Mas se ele não for para a faculdade ter essa visão holística, ou pelo menos ter o tempo de entender o que é tecnologia, o cara tem que olhar para o que ele gosta. O que eu gosto? Porque assim, você não pode correr atrás de algo que seja bom para o mercado. Até porque o mercado de TI, o que é bom hoje não vai ser bom amanhã. Cara, isso é outra loucura de carreira, né? As pessoas vão atrás, o que está dando dinheiro? Eu vou estudar o que está dando dinheiro. O que dá dinheiro? Olha, que ele terminar de estudar já não está mais dando dinheiro. Não está mais dando dinheiro. O que você aprender já foi. Assim, a galera não conhece muito, eu não divulgo muito meu background confuso, mas eu fiz algumas faculdades, né? Eu depois de sistema de informações, eu fui para administração, passei. Mas uma das coisas que eu fiz foi teologia.
E aí, eu fiz teologia, num certo momento da vida eu fiz teologia. Aí eu teve um tio meu que chegou pra mim e falou assim: garoto, agora você acertou. Finalmente entrou numa área que dá dinheiro. Mas você sabe que hoje, cara, o Anderson, é essencial, cara, na realidade, você ter essa vasta gama de conhecimento. Essa versatilidade. E isso me remete... Adilson, eu vou te contar uma história. Há uns 20 anos atrás, eu não guardo mágoa disso, eu já mencionei aqui algumas vezes no podcast, mas é tranquilo. O Júnior, vamos falar do Júnior. O grande Júnior. O Júnior era meu coordenador do curso de Sistemas de Informação. E o cara botou na cabeça de que a gente tinha que ser especialista em Pascal. Ponto. E era Pascal de manhã, de tarde e de noite. E eu falo assim, cara, eu quero conhecer web, PHP, MySQL, eu quero falar de mobile e tal. Não, Pascal. Eu fui lá na sala da coordenação, bater um papo com ele. Ele me falou a seguinte frase emblemática que eu guardo pro resto da vida, que ele falou assim: essa faculdade não forma pato. E você quer ser um pato, porque o pato não nada direito, não voa direito, não anda direito, não faz nada direito. Não faz nada direito. Você vai ser um pato. Eu falei, cara, eu não vou ser um pato. Eu vou ser o tipo de profissional que você ainda não está preparado você ainda não conhece, ainda não entendeu, porque assim, tecnologia é tão vasto, mas é tão vasto, que você tem que ter um domínio básico de muitas coisas só para você dominar o que está acontecendo. Você precisa passar por muitos lugares, você precisa ter uma visão um pouco mais aberta, senão realmente você vai ser um cara que, não, eu só faço isso aqui, então peraí, só faço isso, é o cara que só aperta aquele botão, só faz especificamente aquela tarefa, né? E para a carreira isso é meio complicado, né? Cara, porque hoje em dia, o mercado não dispensa os especialistas, né? E existem especialistas, os mosca-brancas do mercado hoje, inclusive, em determinadas linguagens, que são caçados no mercado e que efetivamente ganham muito bem, digamos, se nós formos falar em recompensas financeiras, né? Mas é o que eu estou dizendo, são moscas brancas. Também não é um mercado que existe uma quantidade de vagas também que possa ser ampliada. A questão da facilidade da tecnologia ou dos desafios da tecnologia é que você pode ser especialista, mas por quanto tempo? Então você pode ser um especialista hoje, durante 1 ano, 2 anos, sobre algo que está em alta hoje. Entretanto, o que você não pode estar deixando de pensar para onde estamos indo dentro do mercado em si. Eu permaneço e já tenho o conhecimento, né, necessário para esta especialidade que eu adquiri, entretanto, agora, enquanto eu estou desempenhando, estou empregado e fazendo, eu já estou desempenhando um outro conhecimento, e assim sucessivamente. Independente do que você faça hoje, para que você ocupe qualquer cargo de gestão ou qualquer cargo executivo dentro de qualquer companhia, você tem que conhecer sobre finanças. Você precisa conhecer sobre negócio, efetivamente dito. Você precisa ter ótimo relacionamento interpessoal para lidar com seus clientes, com seus pares, com seus subordinados, com seus superiores. O mundo é feito de relacionamento. Quando a gente traz muitas vezes a temática da inteligência emocional, né, a gente não está falando de algo distante da tecnologia. A tecnologia, ela é seu background. Hoje, eu falo para vocês que hoje eu participo de reuniões, efetivamente, falando de, muitas vezes, reuniões de data center, reuniões da área, independente da área que tem de DX, de client experience, de inovação. Cara, eu tenho uma linguagem o conhecimento da linguagem de TI, que, óbvio, eu não vou discutir o bit do desenvolvimento, das linhas, né? Que qualquer um conversa comigo e fala, esse cara manja pra cacete do que ele tá falando. Só que eu não consigo, eu não vou ser aquele cara que vai dar o suporte para Oracle nos problemas das eleições aí. Eu não vou ser o cara da prestação de serviço. Não te ligaram, então. Não me ligaram. No domingo, 6 da tarde. Não sou. Mas eu vou ser o cara que vou falar do negócio em si. Então, óbvio, a parte técnica e a parte especialista, ela é importantíssima, cara. Até para você acompanhar a evolução do mercado, você tem que desenrolar esse novelo técnico que existe, né? Entretanto, você não pode se ater somente a ele. Ele vai ser efetivamente ao longo da sua carreira o seu diferencial. Mas não vai ser aonde você vai se suportar ao longo da sua carreira. Porque você vai ter que, para você ser efetivamente um executivo ou um profissional que faça carreira dentro da área de gestão ou de qualquer área dentro da TI, você
passa a ter necessidade, a partir de um determinado momento, a ter que ter uma visão de negócio, de business. Aonde que eu vou solucionar o problema? Cara, vocês devem ter assistido aí, né, o dilema das redes. Quando você fala do dilema das redes, cara, o que os caras trabalham efetivamente é a tecnologia atrelada muito à parte comportamental. E a pessoa que trata de qualquer desenvolvimento, de qualquer solução, de qualquer parte de rede social, seja LinkedIn, o cara tem que ter uma noção de marketing, o cara fala de comportamento, o cara fala de... Cara, ele tem que vivenciar aquilo, ele não é simplesmente o cara técnico, ele tem que viver aquilo. Ou seja, o que o meu cliente, né? E tem uma fala que é interessante, né, dentro do negócio, fala assim, ó, quando você não paga para ver algo, é que você é o produto, né, mais ou menos assim. Claro, isso. Se você não está pagando por nada, o que está sendo vendido é você. É você. O produto é você. Uhum. E aí é a galera que está te vendendo. E como que a tecnologia chegou aí? E como que você se torna um cara de negócio de tecnologia se você não tem essa visão? A interpretação de que a tecnologia é meio e não fim faz total diferença. A tecnologia é fim para quem é empresa de tecnologia especificamente, mas do contrário, a tecnologia é meio. Né? Exato. Tecnologia é fim para Oracle. Talvez. Fim não só para eles, vários fins. Mas é isso. A tecnologia é meio, você tem que entender disso, entender negócio, né? O nosso ouvinte não está aqui assistindo a gente em vídeo, mas quando o Adilson falou assim, não, você tem que entender de financeiro, parecia uma coreografia aqui, nossas cabecinhas todas. Sim, né? Tem que ter, você tem que entender como trazer mais dinheiro para a empresa, né? A tecnologia gerar economia. Cara, porque é isso mesmo, você tocou num ponto essencial. Pô, quantos anos nós vivenciamos aí dentro das empresas e para muitos ainda discutindo que TI é custo? Cara, ainda vejo isso. Bom, ainda vejo. Então, assim, vejo, E aí, eu tenho um desafio hoje, por exemplo, que eu sou responsável por uma área de integração. Porra, o que é uma área de integração? Cara, é uma área de integração, como literalmente está. Assim, as unidades de negócio dentro da companhia que vendem seus commodities, tudo isso, em um determinado momento nós precisamos tirar essas pessoas das suas caixas e levar para o cliente tudo aquilo que nós temos numa linguagem mais de negócio, apresentando soluções de mercado para ele que possam trazer uma visão disruptiva. Ou seja, aportar tecnologia para que o negócio dele flua de uma outra forma. Ou seja, soluções que agreguem valor ao negócio. Esse é o mindset, né? Ou seja, tecnologia foi visto durante muito tempo, porque assim nós vendemos a tecnologia no início. Quando a tecnologia surgiu, macaco era um bicho e TI era TI, meu filho. Então, assim, para você entrar aqui no meu CPD, você tem que falar comigo. Você tem que falar no setor de informática, rapaz. Que isso, aqui é a sala do negócio, né? E os bancos, que obviamente que foram quem se apoderaram da tecnologia, né, inicialmente, foram quem criaram esse mindset, então, de que, ou seja, eu tenho que investir. Então, até ser incorporado, né, o SaaS, né, então, o Service as a Service, então, assim, o suporte as a Service, quando você começou a implementar, isso aqui é um hardware, só que você, a partir de agora, não precisa comprar mais esse hardware, eu vou te vender como serviço. O cara começou a parar e falar, legal, por quê? Eu tomava chumbo todo ano aqui, porque, bicho, é igual Wi-Fi, é igual telefone, velho, você compra um telefone, daqui a um ano já tem um upgrade, tô lá, acabou, como que eu vou suportar? Então, TI era custo justamente por conta disso. Você tinha que comprar servidor, velho. Saía um servidor e você tinha que comprar outro. E aquele monstro, você ia criando um monstrinho, né? Não sabia nem o que fazer com essas máquinas depois, né, cara? E aí o cara fazia todo. E aí, começou... No meu início de TI... Pode concluir. Não, eu falo assim, quando o mercado virou, e aí você virou para o cliente uma hora e falou assim, é o seguinte, tá vendo esse monte de servidor aí? Esquece, filho. Agora é na nuvem. O cara virou para você e falou assim, o quê? Não, agora não. Eu quero minhas informações aqui, eu quero ver onde é que elas estão armazenadas. O que é na nuvem, né? Como disse a nossa presidenta, né? Agora inventaram esse negócio de nuvem, hein? O que é tá na nuvem? No meu início em TI, eu tive muita dificuldade de conseguir orçamento. Eu tinha uma equipe, mas não conseguia orçamento, cara. Eu queria comprar equipamento, queria investimento e não conseguia de jeito nenhum.
E aí chegou um momento em que eu falei, bom, preciso provar o valor da TI, né? Então sentei e escrevi um projeto de VoIP, que ia economizar R$80 mil por mês dos bolsos da empresa. Naquela época a ligação era cara pra caramba, né? Exatamente. Velho. E aí eu joguei esse projeto na mesa, a galera não acreditava. Peraí, como assim? Não, vamos fazer aqui a prova de conceito, vou te mostrar e tal o resultado. Consegui gerar uma economia de R$80 mil mês, e depois eu conseguia, de repente, uns 10 mil. Né? Te dou 10% dessa grana aí. Melhorou, mas assim, sempre houve grande dificuldade. E esse lance de você empreender, de você entender o negócio, você entender as dificuldades do negócio, e você principalmente começar a encontrar como a TI eleva o negócio, te dá muitas possibilidades, porque você não usa TI só para resolver problema, não é só para apagar incêndio, não, é para promover um negócio, para empreender, para criar novas possibilidades, para trazer novas presenças para essa mesma empresa, né? E a TI é uma baita ferramenta para isso. Armando Volta! Opa, olá, digníssimo professor. Estou aqui, amado mestre. Muito bem, eu tenho uma pergunta para o senhor. Pode mandar pergunta, porque comigo é assim, pau é pau, pedra é pedra, se eu sei de que sei, se não sei, digo que não sei. Somebody love! Pois, muito bem, então. Estou pensando aqui em implementar no nosso Service Desk uma biblioteca de boas práticas e gostaria de saber o que o senhor recomenda. É? Boas práticas, né? O que eu recomendo? Bom, então, amado mestre, estava a caminho daqui e passei por uma loja maravilhosa, coisa finíssima, e vi lá esse vinho Bordeaux, um vinho Bordeaux francês maravilhoso, e pensei, por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei, está aqui para o senhor, espero que o senhor aceite um presente de coração. Oh, que maravilha, seu Armando Volta. Aceito o presente, sim. Inclusive, isso me lembra uma história, uma situação terrível pela qual passei. Eu tinha uma garrafa do mesmo vinho em casa e, acredite se puder, meu sobrinho derrubou e quebrou a garrafa. A única coisa que ele me disse foi: ai, tio, quebrei a garrafa. Somebody love, professor. Mas então, vamos à pergunta. Que tecnologia o senhor nos recomenda? Eu vou recomendar que a gente utilize aqui na empresa o iTio. O iTio! Boa ideia! Vamos implementar então o iTio. Posso contar com o senhor como encarregado, não posso? Pode, professor, tranquilamente. Eu só vou dar aqui uns ajustezinhos aqui. Eu tô pronto. Muito bem, seu Armando Volta. Nota 10, senhor. Nota 10. Somebody love. E o salário, ó... Vamos à escola, lá se aprende a viver. Eu lembro, cara, em 2004, olha pra você ver como é que as coisas são, né? Tava lá em 2004 e, assim, eu ainda me sentia um peixe fora d'água, né? Porque eu falava, pô, eu tinha que me envolver cada vez mais, eu não podia dar tempo. Então, assim, quando a gente fala de formação e de reciclagem, né, que a gente fala e tudo mais, cara, eu acho que em 18 anos eu devo ter feito 20 formações ou mais, porque a gente não para de estudar. Então, eu lembro que em 2004 eu estava mexendo no computador e eu vi um anúncio e falava que era do HDI, né? E eu li lá, Help Desk Institute. Olhei, velho. Falei, que negócio aqui? Aí o cara falando em soft skill, o soft skill do analista, do suporte, do gerente de tecnologia, tal. Aí depois eu vi que tinha uma formação de Help Desk Manager. Hoje era o SCM, mas eu falei, Help Desk Manager. Eu olhei e falei, cara, o que é isso aqui? Aí comecei a ler o negócio, era a primeira formação do HDI no Brasil. Que maneiro. Primeiro curso, velho, do HDI no Brasil, em inglês, velho, e eu fui fazer parte desse curso, mergulhei no negócio, falei, cara, tô aí, velho, eu quero entender esse negócio de gestão de helpdesk que eu fazia, né? Cara, assim, minha visão fez uau, porque justamente eu falei assim, cara, o que eu tinha na minha cabeça,
que eu comecei a entrar para a área de governança, entender que eu precisava, essa parte comportamental era importante e tudo, tinha um cara, um americano, que tinha pensado nisso em 1980, 89, se eu não me engano. Falei, caraca, esse negócio já existe, ou seja, né? E aí eu fui para dentro do mercado e comecei a enxergar as necessidades de entender. E eu lembro de umas discussões que eu tive aí, né, quando eu comecei a trabalhar com KPIs, né, com indicadores e tudo mais, que eu comecei a falar para a galera, porra, velho, é por isso que a gente só toma cacetada. Porque quando a gente apresenta esses book de indicadores para o nosso cliente, a gente vai lá e apresenta para ele tudo que deu de errado no mês. Eu não apresento nada de bom, velho. Eu chego lá e mostro pro cara assim, ó, porra, ó, deixa eu te falar, a sua disponibilidade ficou em 90 e pouco %. Aí o cara fala assim, por que não ficou com 100%? Eu notei, a minha solução em primeiro contato ficou em 60%, 70%. Caraca, 30% foi para onde? Então, eu falei, porra, a gente vai... Então, a TI, ela vai para uma reunião para apresentar indisponibilidade, tempo... E aí, a gente, na realidade, aí tem uma questão do ser humano, do cérebro. O cérebro, ele é assim, velho. Ele entende aquilo que você fala para ele. Então, aquele negócio, o não, né? Ele não entende muito. A grande situação é essa. O cérebro, ele capta aquilo que ele está querendo captar. Então, se você falar para o cara que você só vender para ele, né, os problemas, isso, aquilo tudo, é o que ele vai entender. Ele não vai dizer o contrário. Então, nós fizemos isso durante muitos anos frente às companhias. Até o momento que depois você falou, opa, quando surgiu esse negócio de agregar valor, essa palavra virou febre. Né? É igual hoje fala de inovação, você fala hoje? Porra, bicho, transformação digital, inovação, as palavras da moda, né? Essas e vocês estão me ouvindo? Entendeu? Exatamente. E vocês estão me ouvindo? Entendeu? Meu microfone tá ligado? São as palavras da moda. Então, mudar o mindset do custo é isso, cara. Não é algo fácil. E é justamente assim, nós temos uma responsabilidade frente a isso. E aí você vai fazendo uma sopa aí, né? Porra, o soft que você entender a linguagem do seu cliente, alinhamento de expectativa, aí você começa a falar a linguagem do cara. Você tá vendo onde a área comportamental ela entra, né? Desde sempre, mais que a gente esteve distante, por conta disso. A gente você pode usar até o mesmo KPI, né? Às vezes você chegar lá e falar, a nossa taxa de resolução aumentou em First Call Resolution, aumentou em tantos % em relação ao período anterior. Muito melhor de falar que, né, é a mesma informação, mas você tá colocando ali de uma maneira onde está agregando valor. Pô, eu lembro, velho, que eu pegava as planilhas de Excel lá e eu fazia conta para mostrar para o cliente, e eu mostrava isso para ele, assim, cara, os seus números eram esses, e eu tinha que ter parâmetro, né? Então eu falava assim, olha, você tinha uma indisponibilidade, ou seja, quantos chamados você teve no primeiro mês, quantos chamados o First Call Resolution resolveu, isso aqui, e eu fazia a conta, assim, baseado na média salarial da empresa, e eu falava para ele quanto ele economizou, quanto de tempo você abaixou de indisponibilidade para os usuários, ou seja, quantas chamadas eu resolvi mais rapidamente, mas eu fazia, cara, Excelzão, velho, nós estamos falando de 2000, início dos anos 2000 lá, eu fazia, falava, olha, não, só... BI não. BI, né? Não vai Excel e unha. Não, tinha o SAP já, velho. Já tinha o SAP que eu usava. Que era o sistema avançado de planilhas. Sistema avançado de planilhas. Eu já botava para funcionar, mas era uma maneira de eu mostrar para o cara e falar assim, olha, os seus usuários ficaram indisponíveis no mês passado 1.000 horas. Custou tanto para a organização. Esse mês nós abaixamos e nós melhoramos e ficou indisponível 800 horas. Pô, já diminuiu do zero. Cara, você economizou tanto. A mesma informação na maneira correta de ser apresentada, né? E qual o desafio para nós não termos essa disponibilidade? Pô, tem um investimento. Porque aí, o que o Anderson estava falando, como que eu consigo investimento? Cara, eu tenho que dar qual que é o retorno. Qual que é o ROI? O ROI é fundamental, né? Eu preciso comprar um servidor, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Custo. Mas vai jogar? Eu preciso de uma rede melhor. Aqui. A galera vai jogar CS depois do expediente. Pô, a gente precisa jogar CS com uma latência menor, hein? Vamos melhorar a disponibilidade dessa rede aí, pô. Então assim, essa
essa visão que a área de TI começou a ter mais frente ao negócio do cliente, né, e começar a mudar a forma de comunicação, né, frente ao cliente, e aí, obviamente, depois, né, a terceirização, digamos, a prestação de serviço, o outsourcing, né, ele teve seus movimentos no mercado e depois as empresas de outsourcing começaram a se fortalecer bastante, né, após, né, no início da década de 90 até hoje. E aí, essas empresas começaram justamente a levar para dentro das companhias justamente isso, porque as empresas começaram a falar, olha, a partir de hoje, meu filho, eu cuido de minério, então meu negócio é esse aqui, TI é com você. Então, assim, eu espero que você me traga as inovações, que você me traga as soluções, né? E aí nós começamos o próprio mercado começou a aprender um pouco mais sobre justamente esse balanceamento de custo-benefício, né? Opa, de quanto eu preciso investir. Ainda não é uma unanimidade, digamos assim, né? Não é ainda... Não é um denominador comum, mas há um entendimento. Né? Clareou, você pode copiar a prova do amiguinho, né? Você vê a empresa do lado que está fazendo lucro, que está dando certo, aí o cara olha e fala assim, pô, precisa de alguma coisa mais ou menos assim aqui, e começa a se interessar, né? De repente ele não tem nem a equipe com o perfil adequado, mas ele já tem uma ideia de onde ele quer chegar. E o cara, na realidade, o cara começou a ver no bolso, né? Porque ele começou a ter o seu telefone, e o cara começou a ver que, pô, ele comprou um de 2,5 pau, 3 pau e meio hoje, amanhã ele vai ter que comprar um de 4,5. Dói no coração, o cara fala, pô, faz 1 ano e meio que eu tenho o celular, e agora saiu um novo aí que fala japonês, velho. Putz, grilo. E aí o cara começou a entender que essa era a dinâmica da tecnologia, né? E aí a evolução. É mais uma questão. A evolução, mais um mindset, o cara começou a entender. É muito rápida. É o lance do coelho maluco lá da Alice no País das Maravilhas, que eu gosto de citar, que o coelho estava correndo loucamente e a Alice pergunta, para onde é que você está indo? Por que você está correndo tanto? Estou correndo para me manter no meu lugar. E assim, tem que correr para se manter no seu lugar. Senão você fica ultrapassado. É isso aí. Além de 18 anos aí na Sonda, você tem alguns projetos paralelos bem bacanas, que nem o Carreira e Vida, né? O seu canal aí no YouTube. Queria que você falasse um pouco pra gente aí desses projetos, desse canal aí, que eu recomendo muito. Vai estar aqui no link da descrição do episódio. Eu assisto todos ali, porque você traz profissionais sensacionais ali para a discussão. Para quem está começando a carreira de TI, cara, por favor, assista. E para quem quer se aperfeiçoar, assista também. Fala um pouco pra gente aí dessa questão. Olha só, Carreira e Vida, né? Carreira e Vida ela já tem mais de 10 anos. E justamente o nome, cara, ele surgiu de uma palestra que eu assisti do professor Cortella, né? O Mário Cortella. Então, Mário Cortella. O que acontece? Em um determinado momento da nossa carreira, né, os mais antigos vivenciaram isso, nós tínhamos era assim que se falava, olha, você chegava na empresa e falava assim, ó, seus problemas pessoais você deixa daqui para fora. Beleza. Só que, em um determinado momento, com justamente a evolução da tecnologia, e aí nós estamos falando aí do Messenger, nós estamos falando de algumas formas de comunicação que começaram a surgir, as pessoas começaram a ficar mais conectadas, né? E isso fez com que as pessoas não desvinculassem mais justamente essa questão da carreira e da vida, né? Isso passou a ser algo integrado. Eu lembro de muitos anos atrás, quando as empresas, as companhias falavam, elas estavam preocupadas de como impedir que as pessoas acessassem as redes sociais nas companhias. Então, era uma preocupação da área de segurança, das áreas de empresas, de efetivamente tornar os profissionais mais produtivos, impedindo que eles acessassem suas redes sociais, os seus Orkuts da vida, né? Enfim, e isso era uma preocupação. Só que isso foi uma avalanche, né? As coisas começaram a cair de uma certa forma que nós tínhamos que, na realidade, nos preocupar, a partir daquele momento, em como conviver com tudo isso. E eu, na época, assisti uma palestra do professor Cortella, e ele disse numa das frases dele, né, que nós precisaríamos estar muito mais atrelados tudo mais à nossa carreira e às nossas vidas. E eu falei, cara, isso não desassocia. E uma das grandes dificuldades que eu tinha com os profissionais, e eu sempre fui muito atento a isso, né, eu sempre entendi o meu papel como
como líder, e eu sempre me coloquei que uma das minhas principais responsabilidades não estava em mim mesmo, né? Que eu não era um líder, eu não era um chefe, eu estava em uma posição de gestão, de liderança, e como tal eu tinha uma responsabilidade muito grande, e a minha principal responsabilidade era trabalhar e fazer com que as pessoas que trabalhassem comigo se desenvolvessem. Principalmente porque eu sempre tive a noção de que, para eu ter uma equipe eficiente e uma equipe de sucesso, eu teria que ter pessoas com habilidades e competências que acrescentassem as minhas. E óbvio, como eu sempre fui uma pessoa, né, não escondo de ninguém, todo mundo sabe que eu nunca fui um técnico efetivamente, né, um grande conhecedor da área técnica, eu tinha que me unir às pessoas que eu julgava tecnicamente boas. E o meu papel era agregar a esses profissionais o soft skill que eu entendia necessário para o desenvolvimento da carreira deles. Cara, então, assim, eu já como profissional de TI, eu já desempenhava esse trabalho de fazer com que essas pessoas desempenhassem um papel comportamental muito legal. E eu tenho vários cases de sucesso aí de profissionais que trabalharam comigo e que hoje são gerentes, executivos em grandes empresas e que atuaram comigo. E são empresários, muitas vezes, inclusive, na área de TI. A área de TI é uma área muito jovem, né? A minha preocupação sempre foi essa também, né? Eu falei, cara, eu não vou poder parar de estudar, de parar de me desenvolver, porque essa galera vem atrás, como bem disse o Anderson aí, né, do Coelho, eu estou correndo para manter minha posição. E foi justamente isso que eu tive que fazer ao longo da minha carreira, né? Eu tive que correr atrás de tudo aquilo que eu pudesse desenvolver para ter um diferencial, já que efetivamente, como técnico, não era o meu forte. Então, eu comecei a estudar, obviamente eu conheço conheço de arquitetura, topologia, tecnologia, então o que você fala para mim, eu sei efetivamente qual a função, qual o fim, o que faz, mas se você falar, bom, ok, então resolve o problema, não é na minha área. E eu entendi que não necessariamente isso seria importante. Eu falei, pô, cara, eu preciso das pessoas, e isso é o certo, é que você tem uma equipe complementar. Com certeza. E eu sempre tive sorte de ter equipes de sucesso nesse aspecto, justamente porque eu sempre fomentei isso. E quando eu comecei a fomentar esse tipo de comportamento, e eu trabalhava, eu prestando serviço para a Sonda já, em um grande banco, e aí acho que não tem problema citar, era no Citibank na época, né? Uhum. O Citi tinha chegado no Brasil, e, enfim, Citibank, Citi Financial, era um negócio que estava uma avalanche no Brasil, os caras estavam crescendo demais. E eu tive, no início desse trabalho nesse banco, eu recebi uma equipe de suporte com aproximadamente 5, 7, 10 pessoas. Eram 10 profissionais. Apanhei pra cacete, porque os caras me enrolavam demais, né? Então, a molecada... Malditos millennials. Cara, os millennials. Até descobri que o cara dava hold no telefone, então o cara que mais atendia a ligação minha era o cara que dava mais... O cara metia em hold, aí atendia o cliente, já metia no... Cara, o cara atendia a chamada, resolvia, o cara dava um nó. Até eu descobrir isso foi um tempo. Mas eu comecei a falar, pô, eu preciso desenvolver esses caras comportamentalmente, eu preciso, sabe? E aí eu não achava, inclusive, empresas que faziam esse trabalho, assim, que conheciam a TI e que desenvolviam essas competências dentro da TI. E eu comecei a fazer. Porra, pediu uma vez, meu primeiro grande evento, eu pedi para o próprio Citibank lá que eles me emprestassem o auditório deles, os caras me emprestaram, e eu fazia de sábado e domingo. Fazia a semana toda, sábado e domingo eu montava lá de manhã e à tarde as turmas e comecei a trabalhar. E aplicando nos caras aquilo que eu estudava, de HDI, de mercado, de tudo. Cara, mesmo quando surgiu o coaching, então, quando eu ouvi falar em coaching, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Pera, vou fazer não, só vou ali pegar meu certificado. Exato, já tava fazendo, né, cara? Vocês podem, por favor, me entregar meu título? Porque... Já tô fazendo isso antes, hein? Vocês roubaram a minha ideia. E, porra, aí eu comecei a fazer, eu falei, não, cara, olha, isso aí precisa de um olhar mais específico, e eu queria carreira e vida. E comecei a entender que, cara, é importante, a galera já vinha, a parte técnica, já sabia para onde ir, e eu era, digamos, exatamente isso. Eu fazia esse papel de coach com a minha equipe, de autodesenvolvimento, para o cara entender, sabe, comportamentalmente. Quantas e quantas vezes eu tive que fazer trabalhos e trabalhos com profissionais que trabalhavam comigo do Service Desk, porque, cara, antes da NR17, antes das normas efetivas que eu trabalhei, inclusive, no trabalho de validação dessas normas para call centers, para Service Desk,
Antigamente o nego ligava no suporte e falava assim, os caras falavam os palavrões, xingavam os analistas e batia telefone. Então, bicho, burnout, você falar em problemas psicológicos dessa galera, o que eu tinha de galera afastada, né, com síndrome do pânico e esse negócio, era um número muito alto. E eu falava pra galera, a gente precisa desenvolver soft skill dessa galera para eles entenderem que, cara, tem uma forma de você reagir àquilo que te lançam, né? E eu citava até na época, eu estava Gandhi para os caras, eu falava assim, Gandhi sempre disse, bicho, ninguém vai te atingir se você não permitir. Então eu falava, cara, por mais que você receba isso, como profissional de, cara, filtre, e aí eu comecei a fazer um papel protagonista de falar assim, não, vamos botar umas regras aqui, ó. No City já tinham ligações gravadas, e eu falava, então nós vamos monitorar a ligação agora. Então, o usuário que começar a ter esse tipo de desrespeito, nós vamos separar. Cara, nós fizemos código de ética com o banco, começamos a fazer um trabalho para justamente o seguinte, ligação estava ali, teve um problema, leva para o RH. Então, os caras começaram a ter receio de começar a xingar os profissionais. Igual, né? Você, nosso ouvinte, que quer ser profissional de qualquer coisa, eu vou te falar uma coisa. Aquela frase de que a pena é mais poderosa do que a espada, né? A caneta. O poder da documentação é um negócio extraordinário. Meu querido, começa a documentar que as coisas andam. As coisas começam a fluir. Tem como. Você está contando e está me lembrando a minha experiência. Você está muito mestre Miyagi, né? Que você tem que pegar lá o teu técnico e falar, lixa essa parede aqui, cara. Relaxa, vem cá, que vai dar certo. Vem por aqui que vai dar certo. O cara ansioso ali para aprender karatê, né? O cara maior ansiedade, e você tem que dar um caminho mais longo pro cara, né? E eu já era chefe há muitos anos e me colocaram como líder de juventude na igreja. E eu descobri de forma muito, muito dura que liderança é muito diferente de ser chefe, né? Que quando você é chefe, você diz assim, meu querido, dá 10 pulinhos aqui, tá tudo resolvido, entendeu? E o cara vai dar os 10 pulinhos porque ele vai, entendeu? Ele mandou. Você mandou, entendeu? E se ele não for Millennium, aí que ele vai pular com mais intensidade ainda, entendeu? Se for Millennium, pode te apresentar alguma resistência. Mas quando você começa a trabalhar liderança, você precisa entender a motivação do teu liderado, você precisa trazer para ele motivos, perspectivas, você tem que discutir com ele carreira, você tem que enxergar o caminho pelo qual ele vai trilhar, você tem que trabalhar o emocional desse cara, você começa a colocar um monte de outros elementos e aí você vira um líder, irmão. Aí você fala assim, vamos pular aqui 10 pulinhos, tô junto com vocês, a gente vai pular debaixo de chuva e tal, e essa galera vai contigo. Mas porque você construiu um movimento de liderança que é diferente de chefia. E hoje, especialmente com essa situação que nós estamos de home office, o cara que não é líder tá ferrado. Porque o funcionário está em casa, de boa, de cueca, com forte resistência a não te obedecer, entendeu? E se você não tem esse envolvimento, se você não tem esse gancho de liderança, você sofre para conduzir a tua equipe nesse momento. E outra coisa, cara, que é importante. Quem te elege líder? São seus liderados. Exato. Você não é ungido líder, né? O cara não bota a mão na tua cabeça e fala assim, você é líder! Exato. Você está falando da parte de líder de jovens, e eu também tive uma experiência dessa, eu fui líder de jovens na igreja, e a gente falava, e eu falava para ele assim, muitas vezes não é o pastor que é o líder da igreja, né? Muitas vezes é um membro, mas muitas vezes é aquela pessoa com maior sabedoria. Enfim, o líder de uma equipe, muitas vezes, não é aquele cara que foi nomeado chefe, aquele cara que foi colocado como líder, né? Ou como coordenador. Muitas vezes, outros profissionais dentro da equipe é que desempenham esse papel de liderança. E esse, na realidade, é justamente um dos papéis do próprio líder nomeado ou do líder daquela equipe, que é justamente dar possibilidades para o seu time criar seu próprio caminho. A palavra, vou fazer um destaque aí, a palavra caminho, né? Porque o líder ele tem que dar direção, né? Se não tem direção envolvida, tem que ter para onde nós estamos indo, né? Então tem que ter o caminho envolvido. Hoje a gente existe um termo efetivo chamado segurança psicológica. Então, por mais que seja um termo moderno, é um termo que os líderes diferenciados já aplicam há muito tempo, que é aquele de você dar possibilidade ao seu time de opinar,
né, de co-criar, vamos dizer assim, né, com você as soluções para o seu time, né? Como que e aí nós vamos voltar um pouquinho naquela questão da TI, de vender. Nessa minha época de banco, eu lembro que nós co-criávamos. Eu sentava com a minha galera e falava assim, galera, a gente precisa criar um book de indicadores aqui para apresentar para a empresa, só que a gente precisa passar não os problemas, né? A gente começou a ter essa visão. E quem fazia esse trabalho eram eles, cara. O time tem que ser bom, senão você só vai criar. Só vai É verdade, velho. Mas a gente, né? E outra, na maioria dos casos dos profissionais, e foi isso que me inspirou cada vez mais dentro do processo do projeto Carreira e Vida, né? Que é justamente um projeto que eu tenho de efetivamente trazer conteúdos ou compartilhar conhecimento, história de vida com as pessoas, para que elas possam entender que muitas vezes elas não estão sozinhas nessa batalha, né? E que elas precisam muitas vezes não esperar que a motivação venha de outras pessoas, mas que ela venha de si próprio, né? A automotivação é um dos principais caminhos, muitas vezes, para que a gente consiga, né? Justamente fazer com que as pessoas tenham a oportunidade, porque você sabe que muitas vezes o que as pessoas querem nem é mais salário, nem é menos trabalho. Elas precisam que alguém acredite nelas. E quando você acredita, cara, acredite em mim, você pode dar até mais atividades para aquela pessoa. Ela vai trabalhar mais, mas se ela entender que ela está agregando mais trabalho, mas ao mesmo tempo ela está agregando mais responsabilidade, e isso traz para ela uma resposta de que você está acreditando nela, você vai estar resolvendo um problema seu com talvez uma mão de obra que você já encontrou dentro de casa, você vai estar ajudando o profissional, porque você vai estar ajudando ele a se desenvolver, entendeu? E você está resolvendo um problema para todos, porque você está justamente, né, vamos falar, não co-criando, mas co-criando soluções. Jogo de ganha-ganha, né? Que talvez você nem imaginou, cara. Você nem imaginou. O cara te traz soluções. Eu lembro que eu fiz, na época que eu comecei a falar com as pessoas e tudo mais, tinha uma canção da Jamile, né, uma canção gospel, né, e eu falei, eu queria fazer um vídeo com esse negócio, e era eu queria um vídeo simples, tal. Aí, cara, eu tinha um colaborador, um menino que trabalhava comigo, que era o Diego Paz, um profissional que trabalha, eu cito sempre ele, porque esse cara, ele foi assim, um cara que me ajudou bastante nessa época, e eu falei assim, Diego, eu preciso de uma ajuda, cara. Fala, chefe. Seguinte, cara, eu tenho uma ideia assim, eu precisava transformar isso no vídeo. Eu não fazia noção, cara, como é que eu editava um vídeo, né? Hoje em dia a gente tem aplicativos, a gente tem uma porrada de coisa que ajuda, mas na época é na unha. Na época, imagina, sincronizar o som com o que a gente queria e tal. Aí ele falou, o que você quer? Eu falei, cara, eu quero fazer um vídeo de superação, quero fazer um vídeo assim. E aí ele pegou, na época estava em alta o filme da Era do Gelo. Vê que o cara é coach mesmo, né? Tá vendo, tá no DNA. E eu peguei e falei, cara, eu preciso fazer. E eu trouxe o filme da Era do Gelo e coloquei a música da Jamile. Esse vídeo, ele ainda circula nas redes sociais, tá aí como autor desconhecido. Eu já briguei uma vez com o cara lá, hoje eu desisti, né? Eu falei, cara, esse vídeo é meu. Aí o cara, esse vídeo já apareceu uns 10 autores aqui. Eu falei, que porra é essa? Foi o Diego que fez. Mas enfim, esse vídeo saiu de circulação, inclusive, do YouTube numa época, porque, óbvio, né? A Warner Bros., os caras pediram os direitos autorais, porque o vídeo estourou, velho, de views, né? Então foi um negócio que arrebentou. E eu falei, não quero saber mais desse negócio, mas enfim. Mas foi uma linguagem diferente que nós encontramos na época para trazer para a galera da TI, cara, você imagina, você lembra daquele filminho da Era do Gelo, né? Quando ele ficava correndo atrás da noz dele lá, que era a noz cair, o cara pegava o filme inteiro. Persistência. Eu transformei esse filme numa linguagem para o profissional de TI. Eu falei, cara, isso aí. Né, você já colheu a sua noz hoje? Porque é isso, velho. A gente tem que ir até o fim. E no final é engraçado que eu corto o filme antes do final, porque no final ele abre o sistema lá e aí parece que ele aparece no paraíso. Eu falei, não, mas você não morre não, eu cortei o filme antes, né? O final do vídeo é bem legal, mas dizendo pra galera, todo dia é um recomeço. Todo dia você tem que voltar. Você vai ter dificuldade pra cacete. Se você quiser se
destacar na sua carreira, na sua vida, você tem que entender que são esses princípios, né? Inclusive, tinha um livro que surgiu na época que era dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E esse livro ele trouxe uma passagem que dizia assim: ninguém cultiva um jardim de rosas reservando um canto para as ervas daninhas, né? E era um negocinho meio brega assim, tal, mas eu falava para todo mundo, eu falava, cara, isso é muito verdade, velho. Ninguém tem um comportamento. Eu falava assim, ó, ninguém é gentleman na empresa, tal, e um cavalo em casa. Né? O cara tem que ser o mesmo cara que ele é na empresa, ele tem que ser em casa, porque vai chegar uma hora que isso vai se confundir. E a hora que você se tornou um cavalo na empresa, a máscara cai, que a gente falava. Eu tinha um professor de marketing que falava, maquiagem borra, né? E é verdade, velho. Assim, você não pode maquiar as coisas, né? Você tem que ser... Hoje em dia, o que mais se prega na carreira, e aí que eu falo muito na carreira e vida, é que tem que ter transparência na sua forma de atuar. Né? A sua carreira, a sua imagem, ela está muito mais exposta hoje para o mercado, né? Por exemplo, você falou antes, vi seu LinkedIn, vi suas redes sociais, qualquer um hoje entra e sabe sua vida de uma hora para outra. Então você não pode pregar uma coisa e querer outra. Pô, Adilson, tem um crivo, cara. Não é qualquer um que vai chegar aqui para falar no Pode Café, entendeu? Tem que passar por uma seleção. E você pode ter certeza que o Mr. Anderson deu uma stalkeada brava, viu? Com certeza. Dá uma olhadinha assim e tal. Na hora que você chegou aqui sem a barba, eu falei, já não é o que eu encomendei. Ouvinte, pegue aí seu copo d'água, porque o Adilson vai dar as palavras finais aqui. Então, fazer as orações finais aí. Né? Receba a bênção final, vamos encerrar. É isso, cara. Assim, tentando fazer uma síntese do que a gente falou aqui, que foi trazido aí pelo Diogo, né, em termos de, cara, o que o profissional de TI que está na faculdade, ele precisa fazer para se desenvolver na carreira, o que o cara que está na carreira precisa se desenvolver para ser promovido, para se manter no mercado, né? O que o cara que está no mercado, que está em transição de carreira, precisa fazer, né? Eu costumo dizer assim, cara, a primeira coisa, o primeiro pontapé inicial que eu dou sempre, quando eu falo de carreira, quando você tem uma empresa, quando você tem qualquer negócio na sua vida, você normalmente faz um planejamento, né? Que a gente chama de planejamento estratégico, ou muitas vezes a gente chama de plano de desenvolvimento empresarial, como você quiser. É um PDE. Quando você quer desenvolver um planejamento para a sua vida, cara, você tem que desenvolver o que a gente chama de plano de desenvolvimento individual, que é o PDI. A maioria das pessoas, elas têm o que nós chamamos de PDZP, né? O que é o PDZP? É o plano de desenvolvimento Zeca Pagodinho. Deixa me levar. Pô, já tava pensando na cachaça, cara. Eu tô muito errado. Eu já tenho que pegar minha cerveja. Você tem que encarar Zeca Pagodinho eu sou carioca, você tem que encarar ele de forma filosófica. Filosófica, né? Então, cara, é assim, a gente precisa ter normalmente, quando a sua carreira, ela é um bem muito precioso para que você delegue a outrem a condução dela. Então, você não pode delegar a condução da sua carreira para a empresa na qual você está trabalhando, né? Você, para se manter no mercado hoje, para se desenvolver no mercado, você tem que ser um cara empregável. O que é um cara empregável? É você entender o seguinte, eu fora da empresa que eu estou empregado, eu consigo me alocar, eu tenho um produto a oferecer para o mercado que é o diferencial. Qual é o meu diferencial de carreira hoje frente eu sou um especialista em X. Quantos especialistas em X, Y eu tenho no mercado? Será que eu sou realmente diferencial? Porque enquanto eu estiver fazendo o mesmo que muitas pessoas fazem, eu não sou um diferencial. E cada vez mais, quando você pensa em evolução de carreira, você precisa pensar que a carreira é uma pirâmide. E quanto mais você subir nessa pirâmide, mais solitário você está. Né? Por exemplo, quando você está na base da pirâmide, que você faz parte de um ambiente operacional, então a sua possibilidade de erros, e é saudável que isso exista, tá? Ele é maior, você pode efetivamente errar mais. Quanto mais você evolui para uma carreira, né, você menos oportunidades de erro, porque os seus erros custam mais para a sua vida, para o mercado, né? Eu sou um profissional que posso, inclusive, falar desse tipo de experiência, porque eu tive, ao longo da minha carreira, também uma experiência como empresário e quebrei.
E eu posso garantir para vocês que, embora tenha me trazido um prejuízo financeiro muito grande, foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida. Então, a gente precisa, na realidade, ao longo da carreira, não entender que nós não vamos errar. Errar faz parte. Entretanto, nós temos que evitar errar os mesmos erros. E a única forma que você tem de efetivamente construir uma carreira com um pouco mais de solidez é quando você planeja, quando você coloca metas, quando você coloca objetivos, quando você mensura. Cara, quantos de nós da área de TI já não atuamos com projetos ou não contratamos um gerente de projetos? Quantos de nós já passamos por implementações, migrações, e que o grande sucesso ou o insucesso desses projetos foram efetivamente os erros de planejamento? Isso é semelhante para a nossa vida. Então, se nós estamos cuidando de um bem tão precioso, né? Eu tenho um objetivo de vida, que não seja de carreira, que seja de vida mesmo. Cara, eu quero, com 50 anos, estar morando na praia. Ok, coloque isso como objetivo dentro da sua vida, mas coloque lá como você vai fazer e o que você precisa fazer para chegar lá. O que você precisa desenvolver ao longo da sua carreira para que você galgue, né, os degraus necessários para que você alcance. Então, isso também é planejado. E, óbvio, metas são feitas para serem revistas, principalmente no mundo em que vivemos, que nós sabemos que daqui a 10 anos, né, muitas profissões que estarão no top 10 das mais demandadas do mundo ainda nem existem. Nós temos que olhar nossas carreiras, e aqueles que têm filhos têm que começar a entender que a única coisa que ele pode deixar de legado para o filho dele é o poder da criatividade, porque é o que vai salvar o filho dele lá na frente. Mesmo que ele queira que o filho dele seja advogado, médico, não importa. A nossa tecnologia estará presente em todos esses mundos. A inteligência artificial estará presente em muitos meios, né, cada vez mais, que a gente nem imagina hoje. Obviamente, há uma discussão hoje em relação à humanidade, à humanização e algumas questões que eu entendo também que serão necessárias ter atenção, mas é inevitável que as coisas partam por esse caminho. Então, assim, a parte do sucesso da sua carreira, fazendo as últimas palavras, né, e vamos levar as mãos ao copo d'água aí, é justamente isso, né? Saiba onde você quer ir, saiba onde você quer estar. Normalmente, quando eu falo, pessoal, diga-me o que você fez nas suas últimas 1000 horas, que eu te direi por que você está onde você está hoje na sua carreira. Né? A gente realmente tem que começar a anotar essas frases para a gente começar a fazer camiseta. Vamos lançar. Ouvinte, vai ter uma loja de camiseta, viu? Porque está irresistível. Tá irresistível. Todo episódio tem uma frase irresistível. Extraordinária. Anota aí, toma nota. Porque a gente costuma dizer, né? Quando você olha para frente, você fala assim, ó, aonde você quer estar daqui a 5 anos? Então você precisa começar agora, velho, porque você é hoje o que você programou na sua vida 5 anos atrás, em média. Né? Então você não transforma a sua carreira do dia para a noite. Né? Adilson, você é um dinossauro que você ficou 18 anos na empresa. Tá, é porque o mercado vive um momento agora de ansiedade, onde os jovens querem ser CIOs com 3 meses de empresa. Não é assim, né? Não funciona assim, né? Tem um caminho diferente. E você precisa cada vez mais ter corpo para isso, vivência, vida, estar emocionalmente preparado para os desafios. Eu vi uma frase sensacional que dizia: jovem, você conquiste o mundo agora enquanto você ainda sabe tudo. É exato. Exatamente, cara. E é bem por aí, velho. E nesse mundo que nós vivemos, a única forma que você tem de ainda estar no domínio, e assim você precisa estar até o fim da sua carreira, é quando você coloca algo no papel. Tá aqui, ó. Isso aqui é o que eu quero. Tudo bem, eu posso pegar isso aqui daqui a 5 anos e falar, nossa, velho, olha o que eu coloquei, e eu preciso mudar isso aqui, porque realmente pode mudar, mas pelo menos você não perdeu muito tempo. E isso, cara, eu posso dizer para vocês, com todas as letras, quando você chega na minha idade, com 50 anos, que você dá uma olhada para trás, você fala assim, poderia ter otimizado mais o meu tempo, porque você vê como as coisas passam rápido, e não que eu tenha lamentações, ou que eu tenha, né, como diz a Edith Piaf, je ne regrette rien, né, eu não lamento nada, né, mas obviamente a gente, num mundo competitivo, onde a velocidade das mudanças está cada vez mais célere, quanto mais a gente otimizar o nosso tempo e galgar um degrau rumo aonde nós queremos chegar, melhor para nós mesmos e melhor para a sociedade de uma forma geral.
Sensacional! Sensacional. Já eu vou mandar a conta bancária, porque isso aqui foi um culto pra gente, né? Paga nós. Você ouvinte, paga nós. Compre nossas camisetas com frases fantásticas. Adilson, quero agradecer muito aí pela ter aceitado o convite, por essa verdadeira aula que foi esse podcast. Eu acho que todo profissional de TI, seja início de carreira ou que queira se desenvolver, tem que ouvir. Algo obrigatório aí para a questão de desenvolver sua carreira. Vamos deixar aqui os links do Carreira e Vida e os links do LinkedIn do Adilson também aqui na nossa descrição. E muito obrigado novamente por ter aceitado aqui esse convite e participado desse podcast que foi uma verdadeira aula. Eu acrescento que o Adilson volta para divulgar de chiclete a bicicleta. Cara, não tem assim, eu tô em processo de, e aí eu não tenho nenhum problema de falar de uma forma bem tranquila, porque eu contratei, na realidade, um cara para me ajudar nesse processo, sim, né? Importante, então com certeza. A gente, né, por uma questão de técnica, de escrita, de narrativa, de escrita e tudo mais. E aí eu estou atrasado, inclusive, com as entregas, mas eu entrego para ele porque aí tem o processo de revisão. O SLA, hein? Não, o SLA tem que ser cumprido. Mas justamente eu contratei o cara justamente para isso, né? Para ficar em cima, otimizar a entrega. Mas 2021, se Deus quiser, sai. E aí vamos voltar aqui para falar sobre o livro. E, cara, eu que agradeço, parabenizo demais a iniciativa de vocês. Eu acho que a gente precisa muito, né, de canais que auxiliem aí nossos jovens e os profissionais hoje do mercado de uma maneira geral, no direcionamento das suas carreiras. É um mercado cada vez mais competitivo que a gente vive. E quanto mais a gente conseguir divulgar o conhecimento e compartilhar conhecimento com as pessoas para que elas tenham insights e mindsets diferentes, para que elas consigam tratar suas carreiras de forma diferente, cara, é um legado muito importante que vocês têm deixado aí e eu parabenizo vocês realmente por isso. Parabéns mesmo. E obrigado pelo convite. É uma honra mesmo participar com vocês aí do bate-papo. A gente é que agradece. Valeu. Muito obrigado. Este podcast é um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos: podcast@podcafeti.com.br